que o batismo é outro grande marco de um altar. Nós vimos isso nessa noite. E como é bom quando a gente vê vidas que se rendem a Cristo e agora passam pelas águas dizendo: eu morri para a vida que eu tinha, fui sepultado com Ele e agora eu ressuscito para uma nova vida com Jesus Cristo. Meus queridos, que bênção ter você novamente aqui conosco. O sermão de hoje vai falar muito. Você vai verificar os 4 altares invisíveis. Abraão ergueu, nós temos que erguê-los também. Fique conosco. Pela manhã nós estávamos falando sobre os altares de Abraão. Pela noite eu quero pregar no tema os altares invisíveis. E para tanto, quero te convidar a estar fazendo essa leitura comigo. De Gênesis 12, de 6 ao verso de número 9. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera, e moveu-se dali para uma montanha ao lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguiu ainda para a banda do sul. Os altares invisíveis. Vamos falar com Deus? Pai, continue falando com a sua igreja, pois percebemos o teu grande mover, percebemos o Senhor se manifestando. Estamos ávidos agora, abrindo a mente e o coração, para que a tua palavra possa fazer as mudanças que tanto necessitamos. Nós te suplicamos essas bênçãos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Pela manhã eu dizia, queridos irmãos, que Abraão, em toda a sua trajetória de vida, ele vem erguendo vários altares em momentos tão especiais. E o sermão da noite é um sermão que, se você não acompanhar, não raciocinar, não linkar as coisas, você vai se perder. Então, fique bem ligado conosco, preste bem atenção para você fazer as conexões que você vai precisar nessa noite. Porque pela manhã nós falamos das coisas visíveis, estava bem claro. Agora, das invisíveis, você vai precisar desenvolver algumas conexões. E dizíamos pela manhã, quando Abraão ergue um altar lá em Siquém, e esse altar era o altar da revelação. Ele ergue também um altar em Betel, e esse altar era o altar da comunhão. Ele ergue um outro altar lá em Hebrom, e a gente começa a ver que esse altar era para consolidar obras e processos, era o altar da consolidação. E por último, ele vai lá no Moriá, e nesse altar ele ergue o altar da adoração, onde ele começa a ofertar Isaque como sendo a promessa, e toda a sua esperança diante de tudo quanto Deus havia lhe falado, estava diante daquele altar, ele entregando, sacrificando ao Senhor. Mas, se olharmos minuciosamente o Antigo Testamento, ele é apenas o começo, a sombra de tudo que Deus vai fazer mais à frente. A gente olha para a obra redentora de Cristo Jesus, a gente olha para a vida de Abraão, foi o primeiro a dar o dízimo, não existia lei, coisa nenhuma nesse sentido, e ele começa a desenvolver, então, aquela coisa espiritual de entender o que Deus requer dele, para que lá na frente, através dessa pequena luz que ele começa a dar, pudesse já apontar para o que o Senhor faria nas nossas vidas. E eu queria agora à noite, então, falar um pouco sobre como seriam esses altares invisíveis? De que forma isso sucederia? Até porque altar é símbolo de uma vida espiritual, de uma vida com o Senhor. Mas eu não queria falar tão somente sobre construção e formação de algo físico. Agora à noite,
eu quero fazer uma dicotomia e falar de algo completamente espiritual. Se você não pegar essa chave agora, você não vai entender o sermão. Pela manhã a abordagem foi falando dos altares físicos. Agora nós falaremos um pouco sobre os altares espirituais, até porque todo altar era feito com pedras. Você chega lá em Israel e você olha assim os sepulcros, é uma coisa impressionante, porque em cima de todos ali os sepulcros, os caixões, tudo que tem ali, tem um monte de pedras, em todos eles. E você olha para qualquer cemitério lá em Israel, você vai ver isso. É como um altar, aquilo que estava sendo erguido. Agora, quando começa a história, pela manhã eu dizia de Gênesis 8, citei Noé, e a gente começa a ver então que no decorrer da trajetória do povo de Deus, o Senhor começa a fazer algo diferente com essas pedras. Todo altar estava sendo cercado por pedras. Quando o povo de Israel vai passar o rio, não consegue. E quando acaba de passar, eis que vem a palavra do Senhor a Josué. Agora constrói um monumento, um memorial. O que era isso? Para que o povo se lembre perpetuamente. É isso que vai falar em Josué 4. Ou seja, não é só para agora, é para que haja um início e isso possa se perpetuar. É uma memória que começa agora, que vai até lá à frente. E ele fala assim: pegue 12 pedras conforme o número das tribos. Ele pega um de cada tribo e vai coletar essas pedras. E quando a gente fala isso, o que nos vem à mente é pegar uma pedrinha de cachoeira. Não, as pedras eram pesadas demais. E eu acho interessante a instrução que está lá em Êxodo 20, falando que essas pedras não podiam ser lapidadas. Eram pedras que se encontravam dentro da sua normalidade, seu estado em que fora encontrado. Não era para trabalhar aquela pedra. Sabe por quê? Porque aquele altar ia servir de culto ao Senhor, e o Senhor não recebe nada plastificado, nada que se transforme em religiosidade, mas Ele queria uma coisa genuína, autêntica, verdadeira. E quando a gente começa a entender esse altar que estava sendo erguido como um memorial perpétuo, ali se levantou algo diferente. E a gente vai começar a perceber então que não somente ali, mas a gente olha para Elias e os profetas de Baal. Que momento memorável na palavra do Senhor. O curioso é que Elias também pega 12 pedras. Aonde será que ele viu isso? E por intermédio dessas pedras, ele coloca ali para levantar esse altar. E aí Elias, ainda zombando daquele povo, clamem a Baal, pode ser que esteja dormindo, pode ser que não esteja, gritem mais alto. E estavam ali os profetas se esgoelando até que Elias fala: agora para, enche os cântaros, inunda o altar. Encheram de água. Agora eu vou clamar. E no momento que ele clama, diz que vem fogo do céu e consome aquilo tudo. Sabe por quê? Aquele altar era um altar verdadeiro, erguido para a glória do nome do Senhor. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Que altar invisível hoje, nós podemos dizer que nós precisamos erguer. 1 Pedro 2,5, a palavra de Deus vem dizendo assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Com que propósito? A fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Você começa a conectar essa chave e perceber que em tudo isso, em todo esse processo, em tudo que Deus começa a se revelar, a se manifestar desde Abraão, num altar erguido, agora está falando que nós somos pedras vivas.
Uma pedra para quê? Aliás, pedra é uma coisa morta. O paradoxo é que ela é viva, e você vai entender mais à frente por quê. Pedra. Por que a Bíblia fala que nós somos pedras? A gente olha para o mesmo texto, lá no capítulo 2, o verso 4, vai dizer que Cristo é a pedra rejeitada. À medida que se aproximavam dele, a pedra vida, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa para Deus. Nós vamos começar então a entender que nós somos pedra e que Jesus também é classificado como pedra, rejeitada pelos homens, mas viva e preciosa para o Senhor. Por isso, Jesus disse a Pedro em Mateus 16:18: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que proibides na terra será proibido, e no céu, e tudo que permitides na terra será permitido no céu. E esse Pedro, a palavra hebraica vem de Petros, e esse Petros quer dizer um desdobramento de um rochedo. É uma pedrinha, é um fragmento. O que Jesus estava falando ali, né? Vamos aqui traduzir isso aqui. Jesus estava dizendo assim: eu também te digo, Pedro, tu és um fragmento de pedra, da qual você é um pedaço de mim, e sobre a minha pessoa eu vou edificar a igreja. Quando você começa a perceber a conexão, o próprio Deus falando para Pedro: tu é uma pedrinha, você é um pequeno rochedo, e sobre a rocha, a pedra angular rejeitada pelos homens, que sou eu vou fazer agora uma obra tremenda na sua vida. Sabe por quê? Por intermédio dessa obra, por intermédio dessa obra, Pedro, eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja. A igreja é formada por pedras, irmãos. Quando a gente começa a entender que nós somos pedras, aquelas 12 pedras, as tribos que lá estavam, e a base é Cristo que sustenta tudo, é a pedra angular. Você já viu aquele arco formado de pedras e no meio tem uma pedra principal? Aquilo é uma pedra angular. Se tirar aquela pedra, desmonta o arco todinho. É isso que Jesus está falando. Eu sou essa pedra que sustenta a igreja, ou seja, todo o firmamento da igreja está na pedra, na rocha, que é Cristo Jesus. Por isso que haja o que houver, inferno, o que acontecer, não vai prevalecer. E você é uma pedrinha que está sendo edificada a cada momento. O altar invisível de Deus começa a trazer para cada um de nós agora como nós estamos sendo colocados numa igreja que vai crescendo, que vai adorando, que vai sacrificando, com lábios que confessam o seu nome ao verdadeiro e único Deus. Nós vamos oferecendo sacrifícios espirituais, mas como, pastor Anderson Maciel? Com culto racional, quando apresentamos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso ocorre por intermédio de uma metanoia, uma transformação de mente. Nós somos transformados, estamos sendo transformados. E a nossa natureza está sendo modificada. Era uma natureza ruim. Aliás, a gente tinha um coração de pedra, diz Ezequiel, e agora Deus faz um transplante, bota um de carne. Mas eu acho curioso que a Bíblia fala que a gente é transformado em pedra, mas de um fragmento da rocha maior, que é Jesus Cristo. Quando compreendemos essa chave, quando compreendemos o que o Senhor quer mostrar a cada um de nós, o conceito começa a fazer sentido. Sabe por quê? A pedrinha que somos nós compartilhamos da natureza e da propriedade da pedra angular, que é Jesus Cristo, a qual o Senhor vai trabalhando, e por estarem nele, diz Colossenses 2:10, por estarem nele, que é o cabeça, tem todo o poder e autoridade, é que vocês recebem plenitude.
E diz a palavra de Deus que esse conceito para estarmos sendo uma casa espiritual, uma morada de Deus, ao mesmo tempo que somos morada de Deus, nós fazemos parte da edificação da igreja que traz a comunhão, a Shekinah e a glória do Senhor. O altar invisível de Abraão agora começa a fazer sentido em Efésios 2, de 20 a 22, que vai dizer assim: vocês, presta atenção nisso, vocês estão sendo edificados sobre fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário. Olha aqui, irmãos, santuário, e diz, vírgula, santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada por seu Espírito. Você começa a entender a conexão? Lá atrás, no altar de Abraão, agora o altar invisível, Deus começa a dizer: vocês estão sendo edificados em Cristo na pedra angular, vocês se transformam em santuário, e ao mesmo tempo que se transformam num santuário, vocês também estão sendo edificados num santuário chamado igreja. Quando percebemos isso, irmãos, nós formamos um templo espiritual, um lugar onde Deus manifesta a sua glória, comunhão, poder e autoridade. Por isso que a Bíblia fala que nós somos, ao mesmo tempo, essa pedra, também somos sacerdócio santo. E qual era a função do sacerdote? Oferecer sacrifícios. E agora, a gente oferece qualquer coisa? Não. Nesse altar, você só pode receber algo que seja realmente para edificar. Não edifica? Tira isso. E mesmo que você oferte e apresente, só tem validade quando a oferta tem um crivo chamado Cristo Jesus. Porque o texto fala que tem que ser agradável a Ele. Não é de qualquer forma. Não é de qualquer jeito. Por quê? Ele é o sumo sacerdote, é Ele quem intercede, é Ele a pedra angular, Ele é a base, Ele é a nossa natureza, Ele é a raiz, nele tudo faz sentido, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O altar invisível do Senhor nos leva também a gente compreender o que está em Hebreus 9, 28, assim também como Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Levamos a Deus, sim, sacrifícios espirituais. Levamos a Deus, sim, vidas transformadas. Levamos a Deus recursos como oferta agradável a Ele. É o que nos fala em Filipenses 4,18. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, e agora recebi Epafrodito, os donativos que vocês enviaram. E elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável ao Senhor. Oferta se transforma em sacrifício com cheiro suave. Romanos 15,16 diz: de ser o ministro de Jesus Cristo para os gentios e com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito. Qualquer parte do culto, qualquer momento em que a gente faz uma entrega, qualquer vida que se rende a Ele, tudo que a gente está praticando faz parte de um altar invisível, que desde Abraão começa a fazer sentido e significado a cada um de nós. E agora, como pedras vivas desse altar, nós precisamos ofertar a Ele um culto que somente a Ele é devido. Por isso que a Bíblia fala em Romanos 12, olha, faça um sacrifício, mas ergam um altar com culto racional. Sabe por quê?
Eu vejo muita fé por aí que atinge emoções. Ah, mas eu senti. Quando você confronta com a palavra, não consegue se sustentar. Nós somos a geração que dá completo sentido aos sentimentos, mas que despreza a palavra. Ai, dentro de mim eu vi que não estava dando certo. O problema não é dentro de você se está dando certo ou não. Ainda usa texto bíblico para justificar. Ah, pastor, eu orei, e a Bíblia fala, né, se teu coração não te condena. Mas Jeremias 17:9 diz também, miserável. Perverso é o coração do homem, quem o conhecerá. É ou não é? Queridos, nós estamos às vezes nos transformando em pedrinhas, que não está querendo fazer a coisa com racionalidade. A fé primeiro, ela tem que atingir o intelecto, do intelecto ela te leva à emoção, e não o caminho contrário. É um culto racional, é isso. E esse termo, apresentar, eu acho lindo essa palavra grega. Esse apresentar quer dizer, apresentar o corpo, né? Apresentar quer dizer uma entrega definitiva. Não tem retorno. Não tem como falar, agora eu vou retroceder. Por isso que a Bíblia fala que nós não somos aqueles que retrocedem, mas dos que avançam. O caminho com Deus não é um caminho de retrocesso, não é um caminho de recuo, não, o caminho de Deus é avançar. O caminho com o Senhor é um caminho que a gente entra, Deus começa a trabalhar, estamos sendo edificados, e não vamos mais regredir, porque o altar só faz sentido de um sacrifício vivo, porque quando você vivia aquela vida que tinha, você estava morto. Mas agora, com uma nova natureza, quando regenerados em Cristo Jesus, agora sendo partícipe, tendo a natureza de Cristo, sendo uma pedrinha da rocha maior que é Jesus Cristo, você é edificado, você é transformado, e esse culto racional não está restrito a local, horário, forma, mas esse culto racional é um culto que ele tem que ser erguido a cada momento no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, lá na escola, lá na faculdade. Em cada momento que você passa, você precisa ser um altar. Você precisa fazer isso para a glória do nome do Senhor. Mentes transformadas. E Deus controla a nossa mente. E controlando a nossa mente, nós somos conformados segundo o seu querer. Porque quando o Senhor não controla a tua mente, você se conforma com o mundo. Por isso que a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Simples assim. Ah, por que eu estou me conformando ao mundo? Não houve a metanoia, não houve a mudança. Apresentar um corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é colocar tudo que temos no altar do Senhor. É celebrarmos ao Senhor com a nossa integridade. É falarmos para Deus cada vez mais que nós morremos para a vida que tínhamos e ressuscitamos para uma nova vida com Ele. Não faz mais sentido oferecer sacrifícios a Deus se a gente está vivendo aquela vida antiga. Se você morreu para aquela vida, a vida que você deve levar agora, você deve levar no Filho de Deus, a qual te amou e se entregou por você. Porque já estou crucificado com Cristo, de sorte que vivo não mais eu, mas... E é essa vida. É uma vida que tem sentido. É uma vida que tem um altar incendiado a cada momento. É uma vida que o Senhor olha e se agrada de tudo quanto a gente faz. Paulo adotou essa palavra, falar de uma entrega para designar plenamente tudo que temos, tudo que somos e o instrumento que devemos nos transformar quando apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É por intermédio da ação do seu Santo Espírito que o Senhor começa a reinar em nós. O pecado não tem domínio e agora o altar cada vez mais vai incendiar, sabe para quê? Para apontar para as obras que glorificam o nome do Senhor.
Ah, irmãos, quando a gente entende o altar que somos, para que fomos criados, para que o Senhor tem feito essa obra nas nossas vidas, qual é o propósito? Todo crente agora é templo de Deus, é morada do Senhor. E olha que o apóstolo Paulo vai escrever isso para uma cultura que não entendia isso. O grego e o pensamento grego era o seguinte: a alma é boa, o corpo não presta. E quando você morre, é como libertar a tua alma de um negócio ruim chamado corpo. Mas essa obra da redenção de Cristo, ela começa a ser completa no Senhor e começa então a fazer sentido para cada um de nós, porque não tem como erguer um altar ao Senhor se com o teu corpo você não glorifica o nome dEle. John Stott dizia uma coisa interessante. Ele diz que nenhum culto é agradável ao Senhor, nenhum culto pode ser puramente interior, abstrato, místico, seja lá o que for, como a nossa adoração deve se expressar em atos concretos de serviços realizados pelos nossos corpos. Um altar invisível que se manifesta nas ordenanças. Pois eu gosto do texto quando a gente vai praticar a ceia do Senhor e esse memorial fala: examine-se o homem a si mesmo. Um autoexame não é para examinar o outro, porque a gente se transforma em especialista em examinar o outro. Tu viu fulano? Tu viu o que ele fez? E agora, mais essa, fica esperto, hein? Aí vem assim, só para orar. Eu vou te contar uma coisa, só para oração, irmãos. Ninguém ora. É a fofoca gospel. For para orar, fica na tua, fecha a porta do teu quarto, vai lá e ora. É para contar, fazer uma coisa que vai desagradar o Senhor, mas debaixo de uma espiritualidade. Só para orar. Examine-se o homem a si mesmo. E o conselho subsequente, a contrapartida é: coma e beba. O que é isso? Um altar invisível ao Senhor. O problema consiste não somente em participar de um ritual, não, muito mais do que isso. É de ter discernimento do coração de um verdadeiro adorador que está sentado à mesa. E todas as vezes que eu sou convidado para me assentar à mesa, eu sempre me vem esse texto, eu me pergunto se eu sou digno de estar naquela mesa. Às vezes, irmãos, eu vou em alguns lugares e botam, sabe, aquela mesa chique, troço assim, geralmente se come pouco. Mas às vezes eu vou em outros lugares que a mesa é mais assim, plastificada. Inclusive já começa pela toalha, não tem renda, é um plástico assim que tem uma maçã, uma pera, um abacaxi. Aí a gente senta para comer, é aquele mocotó, feijoada, rabada com agrão. Irmãos, eu me sinto tão confortável. O problema é o exame que a gente tem que fazer para se assentar à mesa. Eu sou digno de estar nessa mesa. Uma mesa que eu sou chamado para estar no meio dos ricos, dos pobres, seja lá o que for. E esse autoexame, ele deve sim refletir o que nós recebemos do Senhor. O que nós recebemos do Senhor? A sua natureza, perdão pelos pecados, somos nova criatura em Cristo Jesus. Irmão, sabe por que a gente consegue se assentar à mesa? Porque agora nós somos uma pedrinha nessa mesa, junto ao edificador que é Jesus Cristo. Porque reconhecer a sua indignidade de estar na mesa é o que nos torna dignos de dizer: Deus, somente pelo Senhor eu me assento, eu como e bebo, eu partilho. É a hora de verificar a nossa aliança, e o pão e o vinho são exatamente símbolos desse pacto.
E esse pacto não é somente uma via unilateral, irmãos. A igreja de Cristo Jesus, gravem isso, se perdeu nos dias de hoje. Ela acha que pacto é unilateral. O Senhor tem promessa na minha vida. Eu sou povo de Deus. Nenhuma ferramenta preparada contra mim prosperará. Eu, que tal, habito no esconderijo do Altíssimo, e 1000 de um lado e 10.000 do outro. Mas eu não serei atingido. Eu sou o povo do pacto, povo do altar. Mas pacto não é unilateral, é bilateral. Tem a contrapartida, a Bíblia fala: se obedecerdes, se andares nos meus caminhos. Aí isso ninguém quer ouvir. Não. Pula essa parte, pastor, essa parte não é agradável, não é palatável isso não. Vem começar a falar de obediência, renúncia, sacrifício. Não, eu gosto de ouvir o que Deus tem que fazer. O que eu tenho que fazer é outra história. E nós estamos perdendo, na verdade, a suprema autoridade. Sabe por quê? Nós não conseguimos nos examinar. E nesse processo de autoexame, a gente está sempre se olhando, e a análise é muito superficial, ela não prova nada, não testa nada. E essa análise do grego deveria ser no eudokimazó, que é aquela coisa de testar e verificar como está a tua aliança. Quer erguer um altar ao Senhor? Teste a tua aliança com Deus. No momento que antecede a ceia, a gente deveria falar: Senhor, o que é que eu tenho feito? Como eu estou mentindo? Como eu estou exagerando? Sabe aquele irmão lá da igreja? Eu não perdoei não, Deus. Eu digo que eu perdoei, mas se eu encontrasse com ele, Deus, meu time não está muito bem não, está razoável. Tem um jogador que eu olho ele jogando, outro dia eu me peguei falando assim: rapaz, se um dia eu encontrar esse jogador na rua, minha vontade é dar uma coça nele. Aí meu filho teve recentemente no Maracanã, falou assim, papai, interessante, eu vi todo o Maracanã assim contra ele. Eu falei: então não sou só eu, consolidando minha raiva. Eu falei: não, Deus, não, isso não vem de ti, não. Não vem de ti, não. Meus irmãos, a gente vai exercitando umas coisas que comprometem o nosso autoexame. E o sacrifício não é mais aquilo que agrada ao Senhor. A ceia é um instrumento de restauração, é um tempo de cura, tempo de reconciliação, tempo de partilhar, tempo de comunhão, apontar para a volta do Senhor, do nosso glorioso Rei, que veio, padeceu, ele se humilhou, assumiu a forma de servo, mas vai voltar glorioso, não subjugado por um pretório romano, não, mas com toda a autoridade, com todo o poder. E nós queremos ouvir nesse glorioso dia: vindes bendito do meu Pai. Nós precisamos ansiar isso como um altar que queima, como gente que ora, que fala: venha meu Redentor. Eu queria terminar essa reflexão falando para você. Eu estou pulando muita coisa aqui, queridos, que o batismo é outro grande marco de um altar. Nós vimos isso nessa noite. E como é bom quando a gente vê vidas que se rendem a Cristo e agora passam pelas águas dizendo: eu morri para a vida que eu tinha, fui sepultado com Ele, e agora eu ressuscito para uma nova vida com Jesus Cristo. Toda a simbologia. Irmãos, nós vamos continuar errando? Vamos. Mas agora, isso incomoda. Agora a gente busca a santificação como altares. Porque é tão bom a gente estar aqui na igreja, nessa comunhão. É tão bom a gente olhar para o nosso coração e quando a gente vê que a gente precisa melhorar diante do Senhor, é a gente olhar e falar: olha, eu não posso me alegrar com aquilo que faz Deus chorar. Isso me constrange.
como altar que sou, como adorador que sou, porque Deus não está procurando adoradores que abrem a boca, que confessem o seu nome. Aliás, naquele dia muitos dirão: em teu nome curamos, em teu nome profetizamos, em teu nome, mas ouvirão: apartai-vos de mim, não conheço vocês não. Mas como aquele altar que queima, que tem senso de compromisso, de responsabilidade, de uma entrega genuína. Até porque se tem uma coisa que o batismo traduz para nós, essa coisa chamada circuncisão. Antes era feita no corpo, era físico e visual. Agora ela é no coração. Um coração circuncidado, um coração transformado. É o coração que a gente recebe do Pai. Não tem mais amargura, não tem mais tristeza, não tem mais peso, não tem mais preocupação, angústia, coisa alguma. Sabe por quê, meus irmãos? Quando a gente é circuncidado, o nosso coração transborda de amor, porque o nosso Deus é amor. Você já foi circuncidado? Hoje, Romanos 2, 28 e 29 vai falar isso. Qual o objetivo desse altar? Para que isso tudinho? Nós precisamos hoje exercitar sacrifício de devoção, sacrifício de obediência, sacrifício de adoração. Irmãos, tem momento que eu não estou com vontade nem de abrir minha boca e declarar nada. E que esforço eu tenho que fazer para adorar o Senhor? Tem momentos que eu me sinto tão ruim, que a minha vontade é de ficar quieto num canto observando. Mas quando eu lembro da obra do meu Redentor, quando eu lembro que eu fui chamado para queimar, quando eu lembro que o Senhor me coloca numa congregação que é para abençoar, eu me lembro algumas vezes que eu já participei, irmãos, em outras línguas e povos de cultos, que eu nada entendia. Eu não entendi uma palavra, mas só de estar no meio deles, meu coração era aquecido, as lágrimas vinham, porque eu percebia que eu não era apenas uma pedrinha, eu estava no meio de outras pedras, e a pedra angular era presente, fazia diferença. Que coisa boa, irmãos, que coisa gostosa. Outro dia eu fui num show gospel, lá em Las Vegas. Fui lá, irmãos, entrei, e para minha surpresa, a gente podia fazer um show gospel aqui, um negócio assim, no estilo de lá, porque quando eu entrei, irmão, tinha um pessoal assim na capela cantando com aquelas vozes. Aí eu já fui entrando no ritmo assim, embalando, e eu já comecei a me arrepiar todo. E quando eu cheguei, eu olhei assim para minha direita, irmãos, tinha assim um self-service que era comida para ninguém botar defeito. Quando eles começaram a adorar, testemunhar e falar, eu comecei a chorar, me derramar. Aí a Márcia falou assim: tu está entendendo o que ele está falando? Eu falei assim: quase nada, mas Deus está nesse lugar. Eu sinto que Deus está nesse lugar. Teve uma parte aqui que eu entendi, teve uma parte aqui que eu não, sabe, mas eu sei que Deus está nesse lugar. Os sacrifícios para o Senhor, o nosso corpo, louvor, sacrifícios espirituais, aquilo que é agradável ao Senhor, como o Salmo 51, 17. Não adianta fazer sacrifício de Caim, não vai agradá-lo. Não adianta fazer sacrifício de Nadab e Abiú, não é por aí. Sacrifício de ímpio, sacrifício de tolo, como fez Jefté, não faço isso não. Mas hoje o altar que queima em nós, ele está falando de sermos seu povo. Nós somos tabernáculo. A obra invisível de Deus nos leva a acreditar e a verificar que fomos constituídos com um altar dentro de nós. E quando estamos reunidos, somos igreja, altar do Senhor. Isso é invisível, mas é público, é notório. É tão bom quando a gente está aqui dizendo: Deus, eu te amo. Não tem lugar melhor do que igreja não, irmãos. Não tem lugar melhor do que igreja.
é no meio da congregação, é a pedrinha, uma juntando na outra. A pedrinha a gente vai cultuando, a gente vai adorando, o altar vai sendo erguido, o Senhor vai respondendo, o Senhor vai curando, o Senhor vai transformando, o Senhor vai salvando. Eu queria te convidar a reclinar a tua cabeça agora e a falar com Deus. Deus, eu preciso reparar o meu altar. Tem coisas escondidas no meu íntimo, meus sentimentos egoístas, a minha admiração pelo meu próprio mérito, o meu excesso de amor próprio, minha arrogância, minha altivez, minha vaidade, minha soberba, meu orgulho. Ah, Deus, conserta o meu altar, repara a minha vida. Eu quero, Deus, nesse momento sentir que o Senhor quer reparar a minha vida, porque eu quero, em nome de Jesus, viver o novo do Senhor. E assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, é um holocausto para o Senhor, como cheiro suave, como uma oferta queimada ao Senhor. O altar é lugar de morte, altar é lugar de entrega, altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de renúncia. Eu quero perguntar quantos estão aqui conosco nessa noite que estão dizendo: pastor, eu quero renunciar à minha carne, eu quero confessar a Cristo como pedra angular, eu quero ser transformado nessa pedrinha, nesse rochedo, eu quero estar no meio da congregação, mas eu quero, em nome de Jesus, ter uma experiência de salvação. Eu quero confessar a Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Quantos nessa noite estão dizendo: eu estou tomando essa decisão? Pastor, onde você está? Na galeria, alguém tomando essa decisão? Só basta um sinal, erga a sua mão. Tem alguém lá na galeria dizendo: sou eu, pastor? Aqui à minha direita tem alguém? Já vejo você aqui, jovem. Deus te abençoe, glória a Deus. Há mais alguém? Estou vendo a senhora ali atrás. Deus abençoe. Há mais alguém? Continua orando, estou vendo você aqui à minha direita. Deus abençoe. Há mais alguém dizendo: eu quero, pastor, eu quero, eu estou tomando essa decisão. Continue em oração, igreja. Curva a sua cabeça, ore, fale com Deus. Há mais alguém nessa noite dizendo: sou eu, pastor? Aonde você está? Estou vendo aqui à minha esquerda a senhora. Deus abençoe. Diz que vem salvação à sua vida. Há mais alguém dizendo: pastor, sou eu, estou tomando essa decisão. Há alguém no chat conosco nessa noite falando: eu me rendo, eu confesso a Cristo. Escreva aqui: pastor, eu me rendo, eu me rendo a Cristo. Há mais alguém? Estou vendo você aqui, jovem. Deus te abençoe. Há mais alguém nessa noite? Onde você está? Basta um sinal. Estou vendo você ali de branco. Deus abençoe. Estou vendo você aqui também. Deus abençoe sua vida. Há mais alguém nessa noite dizendo: eu quero, eu me rendo. Eu quero ter essa experiência salvífica com Cristo Jesus. Eu confesso. Eu quero ser uma chama viva. Eu quero que o fogo do Espírito aqueça o meu coração. Eu quero perdão pelos meus pecados. Eu quero ter a natureza de Cristo Jesus. Há mais alguém? Onde você está? Não vou insistir. Há mais alguém que está conosco aqui dizendo: eu quero, eu preciso. Estou vendo o Senhor lá atrás. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Há mais alguém tomando essa decisão? Aonde você está? É uma oportunidade que Deus lhe confere para essa pesca maravilhosa que o Senhor está fazendo aqui nessa noite. Há mais alguém? Aonde você está? Agora deixa eu fazer um convite para você. Estou vendo uma criança aqui. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus por isso. Há mais alguém falando: sou eu, pastor? Eu estou tendo um encontro agora com Deus. Eu estou me rendendo a Ele. Sou eu, Deus. Há mais alguém falando: eu me rendo. Eu me rendo. Eu quero desafiar você agora também nesse momento. Você que já tem uma experiência de salvação com Cristo Jesus, mas o seu altar não queima mais como o Senhor te chamou para queimar. E nesse momento você está, sabe, com a sua vida precisando aquecer, dizendo: olha,
eu desconstruí, eu afrontei, eu estou vivendo uma vida na minha individualidade, eu não estou vivendo a vida que Deus tem para mim, mas nesse momento, pastor, eu estou me quebrantando diante do Senhor, reconhecendo meus maus caminhos e pedindo: Senhor, faz meu coração arder de novo, faz meu coração arder. Quero falar para você que se afastou, para você que está vivendo um drama na sua vida, mas nesse momento você está falando: pastor, estou retornando, eu quero viver como uma brasa viva no altar. Onde você está? Basta um sinal seu. Cadê você? Estou vendo aqui muita gente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus.